Fala, meu povo! Estamos aqui para mais uma live e o tema de hoje vai ser a gente falar das questões que estão surgindo com o uso da máscara de proteção. Estou esperando a Thaís entrar aqui, Thaís Mota vai bater esse papo comigo hoje. Vou escrever já aqui pra gente qual que é o tema da nossa live, que é o máscaras. Eita, vamos ver se Thaís já chegou aqui. Thaís Mota ainda não. Olá, olá. Então a gente vai falar sobre o uso. Tô já escrevendo aqui qual vai ser o tema da nossa live de hoje. Thaís Mota entrou, vou chamar a Thaís aqui pra gente começar o nosso bate-papo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem fazer. A ideia aqui é as questões atuais e sempre falando de voz, falando da arte, né? Vamos lá, vamos lá. Thaís Mota. Aê! Thaís, você consegue escrever aí nesse negocinho no comentário qual que é o tema da nossa live de hoje? Eu acho que eu consigo. E você sabe fixar? Peraí, então é uso. Jefferson, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre voz sempre e com um foco hoje falando sobre essas questões que a máscara, o uso da máscara de proteção traz pra gente, né? Eu acho que eu não Conseguiu? consigo fixar, não. Deixa eu ver aqui. Então deixa eu escrever aqui. Uso. Acho que só você, que você me chamou. Será? É, Me fala aí, Thaís. coloquei. Colocou? E será que veio? Uso da máscara sem prejudicar a voz. Aí eu acho que você tem que clicar em Sabe cima o que eu tô dele. precisando? Eu tô precisando do meu fone de ouvido que eu esqueci. Pronto, já fixei o comentário. Hein, Tati Vidal? Vou precisar pegar o fone de Show. ouvido. É, Então esse pega fone lá. aqui não consigo ligar no celular. Peraí. Pronto. São as coisas do novo normal, né? E na verdade é um pouquinho disso que a gente vai falar. É que a gente está vivendo realmente uma outra realidade e a gente precisa se readaptar e criar novos hábitos para esses novos hábitos que foram inseridos, né? E uma das coisas que a gente está usando constantemente é essa máscara de proteção. Lívia, lindona, quanto tempo, que saudade de você. Estamos esperando a Thaís voltar, Tô que a Thaís foi só voltando. pegar o fone. Tô voltando, tô voltando. Tá, então não vou ficar falando sem você aparecer. Grande Rafael, meu querido, Voltei, meu amigo cheguei. cantor. Então a ideia, né, eu e Thaís, a gente vinha Tati Vidalgo, Bel, um monte de gente bacana. Gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho Aê! sobre o uso da máscara sem prejudicar a voz, né? Provavelmente, se você não está observando, comece a observar que a gente muda um pouco a nossa emissão. Ah, eu não tô com a minha aqui do meu Ó, o que que eu ladinho. trouxe aqui? Puxa vida. Ó, o que que eu trouxe? Você consegue me ouvir? Consigo, mas muda bastante o som, né? Muda, né? Muda Muda. bastante. Parece que tem alguém que tá falando na minha boca aqui, aí você não consegue nada. E de verdade tem, né? Tem E uma tem. coisinha ali impedindo essa saída do ar. E às vezes É. a gente não para dar atenção para isso, né? Porque é tanta coisa na vida e a gente, depois de um tempo, fala assim: ai meu Deus, eu tô ficando rouca, não sei o que que é. E é sim o uso da máscara. Quando a gente coloca essa máscara, né, Thaís, o que a gente faz é como se eu estivesse aumentando uma carga. É como se hoje Você tá eu botando um estivesse peso, né? andando. Musculação. Exatamente. É E, como se hoje eu estivesse andando com duas caneleiras na minha perna. isso, E não tô nem percebendo. e para quem não está acostumado, ou quem não faz nenhum exercício vocal, e quem não tem esse hábito, né, de fazer exercícios para voz, imagina, você num dia você não tem peso nenhum, fala baixinho, tudo certo. No dia seguinte você tá ali com 10 quilos na sua prega vocal, né?
Exatamente. É, porque às vezes, isso é uma coisa que parece um pouco óbvio pra gente que é profissional da voz, mas não é tão óbvio para todo mundo, que quando a gente está falando de voz, a gente está falando de músculos. Tem que lembrar Então, sempre isso, né? Tem que sempre, lembrar, é porque muscular. são músculos. Então, o que acontece com a máscara é que eu começo a falar com uma carga maior. Isso. E uma coisa que eu acho que vale também a gente pontuar aqui, que às vezes as pessoas falam assim, mas eu já tô tão cansado, aí eu vou fazer mais exercício, eu vou ficar mais cansado ainda. Mas Não é é a esse o mesma, raciocínio? mas é a velha história da academia, né? Quando você tá cansado, você não quer ir pra academia. Mas se você acostumar a ir pra academia lá 3 vezes por semana, você vai ficando cada vez menos cansado, né? Menos cansado. Então, isso é legal de falar, né? Porque é isso que exatamente você a fala assim, mesma coisa, né? é exatamente mesmo. Por isso que é sempre as analogias com o esporte, com a malhação, porque traz, eu acho que esse raciocínio da voz para algo mais próximo, né? Então, quando a gente fala de músculo, mas tô ficando muito cansado. O que eu preciso fazer? Malhar e não Malhar. descansar. Malhar, porque você precisa recondicionar a sua musculatura. E já falando de condicionamento e recondicionamento, e a gente vai batendo um papo aqui, daqui a pouco a gente vai listando tópicos, né, para a galera que está aqui assistindo a gente. Até os cantores, né, que muita gente, a gente sabe que só faz exercício vocal quando está cantando. Não, eu só me aqueço Isso antes de cantar. sempre, isso Eu me aqueço antes de sempre. cantar. Como diminuiu a demanda e zerou, né? Na verdade, por um momento, zerou a demanda de shows. Aí depois a gente começou nesse universo das lives e tal, e agora está retomando aos pouquinhos. A galera ficou esse tempo todo sem fazer exercício. Porque a gente sabe que a realidade da maioria dos cantores os que já têm um pouco mais de cuidado. Eu me aqueço antes de cantar. Se eu não vou cantar, se eu não tenho show, eu não faço nada. E aí você vai agora... perdendo. Porque Exatamente. a mesma coisa, voltando lá para a musculação. Se você para de malhar durante um mês, o que acontece? Vai perder força muscular. Perde massa. Perde massa. Tudo aquilo que você conquistou vamos dizer, sei lá, 6 meses, você perde em 20 dias, né? O que é muito cruel. É e muito isso. cruel, muito. Mas em tudo, né? Instrumento também, Sim. cara. Se você toca um instrumento... Por exemplo, eu fiz aulas de pandeiro, né? Fiz 2 cursos de pandeiro. Quando eu estava no início, principalmente, começando a fazer o pandeiro, se eu ficasse um dia sem pegar no pandeiro, era como se ele, sei lá, desse um soco na minha cara, entendeu? O pandeiro, pá, na minha cara. Porque eu não conseguia mais fazer nada, absolutamente nada. O pandeiro é muito cruel e eu acho que qualquer instrumento é cruel. O violão é cruel, o piano é cruel, o sax é cruel, o trompete, a flauta, é tudo muito cruel, sabe? E a voz também. Sim, porque, na verdade, porque a gente está falando de memórias musculares e de músculo mesmo, né? Eu tinha um professor de piano que ele falava assim, 1 semana longe do piano é 1 mês no piano longe de você. O pior que é verdade. É muito verdadeiro. E é isso. Então, assim, vale muito a pena a gente falar disso, assim, da galera que não está treinando e que está voltando às atividades agora, que vai sentir a voz, vai sentir um impacto. Mas se eu conseguia fazer essas notas e agora não estou conseguindo, ou eu conseguia sustentar mais e agora não estou conseguindo, então não está conseguindo porque você está em destreino. Mas então, eu mesma estou sentindo. Eu estou sentindo. Sim. Por causa dos agudos, dos super agudos, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eu precisei fazer um trabalho e eu não estava muito bem, em forma naquela região que precisavam, que era mais uma região mais operística, assim, né? Que eu precisava gravar. Então eu tive que fazer exercícios, até agora eu estou recuperando a minha forma, entendeu? Para poder gravar. Porque é um esporte, né? Por exemplo, eu nesse momento da pandemia, que fiquei cumprindo o isolamento bonitinho, a galera que me acompanha sabe que eu sempre posto umas coisinhas correndo, fazendo minhas escalas. Não fiz nada, então eu perdi condicionamento. Um dia desses eu fui subir a escada e eu fiquei ofegante subindo uma escada. Então, assim, acontece. Primeiro que eu engordei, então, assim, a forma do meu corpo mudou. E eu diminuí a quantidade de exercícios, né? E aqui, já que o nosso tema é a máscara... Imagina isso tudo com máscara.
Com um peso. Com peso, entendeu? Com um Se peso. você Então já não você tá. exercita tanto, você já perdeu muita coisa, não exercita como você se exercitava antes. E ainda bota uma resistência? Então você tá sem malhar e tá voltando a malhar e ainda carregando peso. E então, assim, eu acho que a gente pode começar vou dar sequência nesse papo, falando de que a gente está num novo momento e a gente precisa inserir novos hábitos e novos olhares para coisas que antes a gente não se dava conta. E justamente a ideia da gente estar fazendo essa live aqui, falando de como usar a máscara sem prejudicar a voz, né? E a Thaís, a gente estava até conversando que a gente não viu ninguém abordando esse tema, muito pouco, né? A gente só viu uma universidade do centro, na Universidade de Sergipe, né? A Unicentro, em parceria com a Universidade de Sergipe, que estava fazendo uma pesquisa falando sobre essa questão dos prejuízos que a máscara traz, né? Então, não é para não usar a máscara, gente. É para usar a máscara. É para usar. Mas para a gente entender. Exatamente, a gente quer que você não se machuque. Então, o que a gente precisa observar de cara? A galera que está aqui com a gente, se quiser dizer, fala pra gente aí, o que vocês sentem com a máscara, se está sentindo mais rouco, se está sentindo cansaço. A galera que corre, que faz atividade física, sente uma dificuldade na respiração, né? Então, a gente está aqui justamente, primeiro para levantar, eu acho que, tópicos para você começar a observar, porque para a gente mudar qualquer coisa... Primeiro eu tenho que observar e entender quais são os problemas que eu estou tendo, quais são as demandas. Então, uma que a gente sabe é isso, a gente está hoje falando com uma carga maior. Muito maior. Agora, tem um hábito que eu acho que a gente, para começar a falar dos hábitos, que aí eu peguei a minha garrafa e lembrei. Água, né? A gente bebe menos água quando está de máscara. Então, as pouquíssimas vezes que eu precisei sair de casa, eu fui para outra casa, né? Que é a casa dos meus pais. Então, eu não fui para a rua, para mercado, eu não fui. Mas eu fui para a casa dos meus pais e usei máscara lá durante um tempo. E eu percebi que eu não bebia água. Aqui em casa, né? Eu ando com uma garrafa de água para todos os cômodos e com a máscara não. E aí eu comecei a sentir, né? A boca seca, a língua meio, sei lá, esquisita e tal. E eu atinei, falei, caramba, não tô bebendo água, né? Agora, as pessoas na rua ainda, porque eu ainda estava dentro de casa. Eu não estava na rua. Imagina quem trabalha na rua, por exemplo. Né? Que trabalha na rua, tá com a máscara o tempo todo. Como é que ela vai beber água? Tem que ter muito cuidado para beber água, né? E aí fiquei tentando ver algumas questões, assim, tipo, você tá com a máscara e aí eu preciso beber água, né? Aí você higieniza a mão com o álcool gel, aí tiraria um lado da máscara, pegaria a água, beberia, bebe a água e coloca de novo. Eu acho que passar por... ir lá, higienizar a mão de novo para poder continuar a fazer o que está fazendo. Né? E a gente esquece isso. Falando dessa questão da hidratação, isso é extremamente importante. A gente realmente acaba bebendo menos água. E no que você está respirando dentro da máscara, resseca mais a mucosa. E outra coisa que acontece é que quando aumenta o esforço, aumenta também a sua demanda por hidratação. Então, quando você vai ficando mais cansado, tipo assim, quando você vai malhar na academia, sempre comparando com a academia, você sente mais sede, porque o seu músculo está consumindo líquidos ali para poder entrar em ação. Então, a gente precisa... O que a gente pode fazer? Isso, tentar dar um jeitinho de você ir beber água, se você está no trabalho, se retirar daquele ambiente, um ambiente só seu, e tomar um gole de água. E nos momentos que você estiver na sua casa, aumentar a sua hidratação. Então, criar hábitos de nebulização. Então, nesse momento, principalmente se você tem um nebulizador, se você não tem, é legal providenciar um, use. Tenta colocar pelo menos 2 vezes por dia. Se você não conseguir 2, que consiga uma. Chegou em casa, nebulização, soro fisiológico, não bota nenhum remédio, não precisa. Então, soro fisiológico, nebulizador.
não tem um nebulizador, você pode fazer hidratação direta. Pega o soro e vira ele no nariz, né? Então eu gosto de sugerir aquelas seringuinhas de 10, aquela maiorzinha. Pega a seringuinha, puxa o soro e injeta nas duas narinas. Inclusive melhorou muito a minha alergia. Muito, muito. Eu sou muito Melhora, alérgica. você vai hidratar, você vai limpar. Limpa tudo aqui, aí faço umas 3, 4 vezes, melhora bastante. Uma outra coisa que é legal e é fácil de fazer também é o soro com a gase. Então você pega o soro, embebe, bota a gase bem molhadinha e puxa. Com isso você também aumenta a hidratação e limpa. Isso até teve uma época que deu uma polêmica, que o pessoal falou que a Ivete Sangalo estava cheirando e tal, mas na verdade o que ela estava fazendo era justamente isso. Ela tinha já o algodãozinho com o soro fisiológico e ela se recolheu um momento do show e fez... O pessoal, ela estava cheirando. Na verdade, ela não estava cheirando. O que ela estava fazendo? Ela estava fazendo uma hidratação mais direta, que é algo que você pode colocar ali na sua rotina. Então, tirou um momentinho, você vai lá, tira a máscara, dá uma puxada no soro, que você vai hidratar, vai umidificar. E enquanto você estiver em casa, ou estiver num ambiente mais confortável ali, né? Mais controlado, aumente a ingesta de água. Tem a ver algumas perguntas aqui? Vamos lá. Deixa eu ver, não vi nada ainda. Tem uma porção. Então a Bel falou, parece exagero, mas de máscara eu respiro pior, me canso mais, vejo pior e ouço pior. Realmente. Isso mesmo. Olha, não é exagero, acontece mesmo, né? Eu e a Thaís, a gente estava até conversando sobre isso. A importância da gente, inclusive, mudar os nossos hábitos de fala e de escuta. A gente precisa ter mais paciência para falar e articular melhor, porque eu perco informações comunicativas com a máscara. Você não vê minha boca, você não vê a minha expressão e eu ainda tenho alguma coisa abafando o meu som. Ai, que tempos, né? Ai. E a gente acaba estando mais ansioso. E no que você está falando, eu até enxergo pior, né? Então, no que a gente está ansioso, a sua tendência ainda é falar mais rápido. Não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, bicho, ninguém tá... E aí o outro que já está ansioso, querendo que você fale, também não presta atenção. Ninguém consegue falar, ninguém consegue fazer nada, né? Vai só virando uma bola de neve, na verdade, né? Você fica... tudo vira uma bola de neve. Aí você tem mais sede, aí você não bebe mais água e aí cansa mais. E para quem precisa realmente usar máscara durante muito tempo, né? Acaba prejudicando o músculo, como a gente estava falando antes. Então, se você o que a gente quer? A gente quer criar novos hábitos para fortalecer essa musculatura e aprender a não, na verdade, assim, sentir menos a resistência da máscara, né? Porque a máscara vai te prender um pouco, mas você vai sentir uma resistência. Mas você vai sentir menos porque o seu músculo está mais preparado para ela. É aquele papo de nível de força e nível de esforço, né? Tipo, eu pego hoje e tento levantar um peso aqui de 100 quilos. Eu vou ter um esforço enorme e não consigo levantar. Aí faz de conta que o nível de força que eu preciso para levantar esse peso, né, é 100 quilos. Mas o nível de esforço meu tá 10. Eu vou... Aí eu começo a malhar. Malho. Um ano depois eu vou pegar esse mesmo peso de 100 quilos. O nível de força continua sendo 10, mas o meu nível de esforço passou de repente a ser 2, a ser 3. Então é justamente isso que a gente está falando. O que a gente precisa nesse momento é diminuir o nosso nível de esforço. Como a gente diminui o nosso nível de esforço? Aumentando a nossa força, o nosso condicionamento muscular, né, Thaís? E a gente está falando de paciência também, né? Que é uma coisa que também está diminuindo, né? Então, assim, a gente está num momento muito ansioso, né? À medida que a gente fica mais tempo prejudicado, vamos dizer assim, né? Pela situação da pandemia, você vai ficando com menos paciência. E é uma coisa que a gente tem que ter mais. E como é que a gente pode, pelo menos, tentar ter mais paciência? Eu acho que pela respiração. Né? Então, você também criar o hábito, né? As pessoas criarem o hábito de respirar mais lentamente e mais amplamente. Então, eu acho que se fizer isso um pouquinho por dia, todos os dias, você começar a respirar pelo nariz devagar,
Solta pela boca, devagar. E aí repara aqui na costela, nas últimas costelas, que se elas se amplificam, para você não respirar também aquela respiração assim, né? Você, aí respira, levanta o ombro. Não, esquece o ombro, deixa o ombro relaxado. E a gente pode falar do relaxamento, né, Tati? Sim. Aquela Olha, sequência de relaxamento. o Gin aqui também está dizendo que ele se sente muito cansado. Vamos dar uma olhada nas perguntas aqui para a gente ir respondendo. Sente cansaço, a respiração fica acelerada e cansa mais rápido. Todo mundo comentando muito sobre a respiração, olha. Senti isso dando aula hoje. O Marcos falou, Marcos personal. Personal também sofre muito, né? Então, assim, falando exatamente isso, da questão da respiração, uma boa dica é isso que a Thaís estava falando. A respiração ela vai te ajudar tanto nessa questão da demanda de ar maior que a gente realmente está tendo e nessa questão do controle da ansiedade. Então, você tentar falar mais devagar, respirando mais, porque a gente pode ver que quando você está ansioso, se você tentar, quanto mais você tenta puxar o ar, menos ele vem. Menos ele vem. Menos Eu ele acho vem. que ficar alguns minutinhos por dia respirando profundamente é bem interessante para começar a ter o hábito, né, de respirar mais lentamente e acaba você se concentrando mais também. Você acaba quando a respiração está coordenada, né, porque controlada ela nunca vai estar exatamente, mas quando ela está coordenada, você consegue prestar atenção no outro, porque você tem oxigênio à beça no seu cérebro, você está respirando devagar, você consegue ter mais concentração, você consegue estar mais presente na situação e ficar menos ansioso, né? Porque, vamos dizer, né, voltando, a gente tem uma resistência aqui. Então, já é difícil respirar com a máscara, né? Vamos dizer assim, já é difícil. Então, se você não tem uma calma para fazer isso, vai piorar muito rápido, né? E você vai chegar no final do dia muito mais exausto do que chegaria antes da pandemia, né? Sim, então eu acho que alguns pontos que a gente pode levantar aqui para você começar a observar e começar a trabalhar isso, um deles é como eu estou respirando. Observa a sua respiração. Faça exercícios para ampliar essa sua capacidade respiratória, para você conseguir coordenar a pressão que você está fazendo diária. Então, um deles pode ser esse exercício de para um minutinho ali, sei lá, acabou o seu dia, no início e no final do seu dia. Eu acho que sempre é legal no início do dia, porque você começa ele mais tranquilo, Isso. E no final, que a gente está aceleradíssimo, você também dá uma baixada na bola. Então, vai dormir também, ajuda a dormir, né? Então, pegou, respirou, inspira devagarzinho, solta. E com isso você vai entendendo como é que tá essa sua respiração. Se você não tem o hábito de se olhar, de se conectar, isso é um ponto. Um outro ponto é a velocidade da fala. Que a gente tem que falar um pouco mais devagar do que você está habituado a falar. Porque o outro não vai entender. E outra que a gente está vivendo uma situação de extremo estresse e ansiedade. Então, a gente sabe que a velocidade da fala, ela causa, a fala no geral, ela causa sensações diferentes para o seu interlocutor. Por isso que você chega no aeroporto e a voz é... Atenção, passageiros, com destino a Portão, porque já tá todo mundo tenso. Se você chegar lá e imagina, atenção, passageiros, o seu voo é agora, vai, Portão. Porra, você vai morrer do coração. Então, imagina a pessoa que tem medo de voar, Tati. Vai pirar. Não vai aguentar. A pessoa já tá ali lutando contra. Ai, eu não queria estar aqui, eu tô no aeroporto, vou pegar o avião, meu Deus do céu. Aí vem essa voz aí que você fez. Não. Que a gente tá brincando, mas é o que tá acontecendo agora. Tá todo mundo tenso, todo mundo nervoso, todo mundo ansioso. E aí você tá falando rápido e eu já não consigo te entender. O quê? E a pessoa fala, o quê? Então você começa realmente a gritar, a falar mais alto e a se esforçar. Então... Eu acho que junto com esse exercício da respiração, né, que a gente de perceber como é que está respirando, a gente pode também fazer algumas massagens assim, né, na boca para ajudar, né, mexer a boca, articular, mastigar mastigar bastante, né, e fazer uns exercícios assim de
Massagem. Massagem é bom, gente. Na verdade, é só fazer. É uma quando delícia ficar se apertando. A gente Eu me aperto o dia a gente inteiro. está diminuindo a tensão aqui. Eu também faço, eu também me aperto o O dia dia inteiro. inteiro eu fico Então, assim, assistindo televisão. Você pode ver televisão, você pode estar tomando banho, você pode estar, né, fazendo o que for e ficar ali. eu sempre gosto de falar para os meus cantores que o grande barato é você conseguir colar isso com coisas que você já faz na sua rotina. Então, Tati, mas a minha vida já está tão corrida, eu ainda vou sentar 1 hora para ficar fazendo. Não, começa fazendo, colando com coisas que você já faz. Acordou, já vai soltando, já vai fazendo uma massagem. Parou em algum momentinho lá do dia, faz uma massagenzinha antes de dormir. Eu adoro fazer antes de dormir. Observa. Eu também gosto de fazer antes de dormir. Mas eu meio que faço o dia inteiro. Eu sinto que eu tô um pouquinho mais tensa e eu vou dando uma massageada. Esse é o grande barato. Mas, na verdade, antes disso, a gente precisa ganhar a auto-observação. Então, você precisa conseguir se observar. Mas eu não presto atenção em nada. Então, começa a prestar atenção em uma coisinha de cada vez. Um pouquinho, né? Começa a prestar atenção. Então, os impactos diretos que a gente percebe com a máscara é isso. A gente começa a aumentar a intensidade, você começa a falar mais alto. Então, o que a gente precisa? Condicionar a musculatura, para que ela não se canse tanto. Perceber se você realmente precisa dessa altura toda para falar, ou se é só uma sensação. Né? Muito difícil. Tanto que tem uns equipamentos, falando de equipamento, esse aqui é o Audio Voicer que você usa para, na verdade, desenvolve essa sua autopercepção de volume. Então, se você é cantor, profissional da voz, vale a pena adquirir esse equipamento aqui. Tem vários no mercado, né? Eu gosto do Audio Voicer, que ele tem uns diferenciais, mas enfim. Esse é o Audio Voicer. O Audio Voicer, ele tem... Tem o Mind Vox ele tem também, 3... não tem? Tem. Esse daqui, ele é legal porque ele tem 3 conchas acústicas diferentes. Então, tem uma que amplifica mais o som, a outra um pouquinho menos. Então, isso trabalha bastante essa sua percepção de volume. De repente, eu coloco a primeira concha que tem um volume, que aumenta bastante a minha percepção de volume. Aí, depois, eu continuo falando no mesmo volume, coloco a outra concha. Você fala, opa, percebi que está diferente. E acaba que com a máscara... O que acontece é isso, às vezes você não precisaria nem aumentar tanto o volume, mas como você está com alguma coisa te vetando, a sua percepção é que você precisa aumentar muito essa demanda vocal. E que de repente não seria nem a demanda, seria mais a articulação, né? Pois é, e tem uma coisa, isso acontece também quando a gente está agora, nessa situação, né? Eu, por exemplo, agora a gente começou a falar, a percepção, logo no início do nosso papo, eu pensei, caramba, eu tô falando muito alto. Muito alto. Eu não preciso falar tão alto assim. Tem um microfone aqui para mim. Mas por quê? Porque o meu ouvido está tampado. Então eu acho que você não está me ouvindo. E aí eu começo a falar mais alto, mais alto e mais alto. Então daqui a pouco eu estou gritando, né? Isso em relação a dar aulas pela internet, né? Que você acha que a pessoa não está ouvindo porque ela está longe de você. Você não está na frente da pessoa. Né? Mas tem um microfonezinho aqui do fone. E mesmo se você não tiver com fone, tem um microfone do telefone, do computador. Né? Do equipamento, do equipamento que você está usando. Então, aí no final das primeiras aulas que eu dei online, eu estava exausta. E aí eu falei, gente, mas eu não preciso gritar tanto assim. Eu não preciso falar tão alto, a pessoa está me ouvindo. E se ela não estiver ouvindo, ela vai falar que ela não está me ouvindo. E aí sim, eu falo um pouco mais alto, né? Então eu posso. E aí vai da questão da autopercepção que você tem, né, Thaís? Que é o que até a gente fala bastante no nosso curso lá das ferramentas vocais, que a gente começa justamente levantando essa questão de você conhecer como é que funciona a sua voz, saber quais são as ferramentas que você pode usar. Peraí, eu estou falando com muita intensidade ou estou falando com pouca intensidade? Entender esses botõezinhos, e que penso que mesmo nesse assunto aqui que a gente está falando da máscara, a autopercepção é a primeira coisa. Estou falando alto? Não estou. Coloquei ali, ou que eu não tenho o fonezinho, coloco a mão. Peraí, estou falando aqui. Botei o meu fone de volta. Aqui, né? Coloca um fonezinho ali. Então, percebi, tô falando forte demais, tiro a mão. Beleza. Não,
Ah, tá, ok. Botei o meu fone, testei. São novos hábitos, porque é uma nova vida. Exato. A gente está realmente realizando coisas. Mas eu nunca pensei nisso. Mas você também nunca precisou viver de máscara. A nossa demanda, para a gente que trabalha com aulas, então, a nossa demanda de aulas online aumentou muito. Para quem está com homework, que não estava acostumado, também home office, né, a trabalhar, é tudo muito diferente. Então, por isso que a gente está levantando essas questões aqui. Olha, gente, estamos em uma realidade diferente. Precisamos de novos olhares e novos hábitos. E fortalecer, novos olhares né? E novos a gente hábitos. tem que se fortalecer. Sim, psicologicamente e fisicamente, né? Psicologicamente e fisicamente. Então, eu acho que mais pontos que a gente pode falar aqui, a gente sempre recapitulando, né? Então, você observar a sua respiração e fazer alguns exercícios. O que você conhece mesmo, esse de inspira devagar, expira rápido. Assoprar a bexiga é legal, assopra a bexiga, isso é uma coisa que é mais fácil todo mundo encontrar, né? Então, é ótimo. Você vai ganhando força, né? Você vai ganhar força, você vai entender também coordenação, né? Assopra com um soprão só. Agora faz em 2. Então, com isso, você vai ganhando condicionamento cardiorrespiratório, vai fortalecendo essa sua musculatura. Um outro exercício que a vovó ensinava, né? A vovó de canto, né? A vovó professora de canto ensinava aqueles exercícios da vela, que é legal para você ter controle. Então, você acende a vela, você não tem nada, deixei minha coisa preparada aqui, tá vendo? Mas você vai pegar a vela e você vai assoprar a vela. E não pode apagar, tentando não deixar ela apagar. Com isso, você controla já fluxo de ar. Foca, é fácil. Né? Você foca. Foca o seu ar. Então, é aquele consciente, né? Eu estou focando o meu fluxo, o fluxo do meu ar que está saindo pela boca na chama da vela. Para ela não apagar. Porque se for direcionar, forte demais, ela vai apagar. Ela vai apagar. E aí você com isso assoprou a velhinha, botou ela mais longe, botou ela mais perto. Vai trabalhando essa coordenação. E aí quando você botar a máscara, você também já vai começar a ter uma noção de, peraí, não tô jogando ar demais. Tô jogando ar de menos. Você vai ampliando novas percepções. E falando de direcionamento, né, Thaís, também tem a questão da ressonância, né, de para onde você vai jogar essa voz. Como a gente está, vamos dizer assim, se a gente faz o exercício da vela, né, e começa a ter consciência desse fluxo de ar e direcionar, a gente direciona quando for falar com a máscara para a máscara, né? O som já não vai ficar tão perdido, vamos dizer assim, ele vai para frente, né? O exercício da vela é importante por causa disso. Quando você for falar, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui, aí você me diz. Vou colocar a máscara e eu vou falar meio assim. Consegue me ouvir? Vai ser difícil, porque eu vou ter que fazer coisas diferentes do que eu estou acostumada. Se eu falar assim, então, aí eu queria falar com você, Tati. Tá com pouca articulação, já tá muito mais difícil de entender. Eu sei que você não consegue entender, não, Tati? Poxa, mas eu tô falando tão bem. Caramba, você não tá me ouvindo? Agora, se eu falar assim, eu tô articulando um pouco mais e tô pensando exatamente aqui, na minha boca. Agora você consegue me ouvir melhor? Você vai ver que até a máscara vai mexer mais, tá vendo? Tem uma máscara melhor aqui. E aí, sabe o que eu percebi, Tati? O tipo da máscara faz diferença no som. Com certeza. Então, esse som, essa máscara de pano, apesar dela ter aquele material que é... como é que é o nome disso? Eu esqueci, poliéster eu acho, né? Que é um material que é impermeável, ou semi-impermeável, alguma coisa assim. Que é necessário, né, na máscara. Esse aqui também, mas ele é um pouco mais liso, essa máscara. É um pouco mais lisa. Então a minha voz, ela fica melhor aqui. Ainda tem... Você consegue me ouvir melhor agora? Do que com a outra? Parece que ela tem uma projeção diferente. A Neiva falou que é algodão. Algodão, mas tem... foi a minha mãe que tá falando aí. Sua mãe.
Foi ela que fez aproveitando a que máscara. a Magda também falou que chegou. Oi, Magda, prazer. Que bom que você chegou. Essa máscara aqui, Tati, ela é mais, a forma dela é um pouquinho melhor, vamos dizer assim, né? E eu tenho mais espaço, então eu consigo articular melhor, entendeu? O que que eu faço quando eu preciso sair? Olha só que loucura, eu coloco as duas. Mas, como a outra tem mais espaço, eu consigo articular. Você Sim, consegue me ouvir? Eu tô articulando consigo. muito e tô Você tem um pensando. espaço para. Eu tenho espaço para mexer a boca e eu consigo. Eu tô pensando exatamente no meu dente para que o ar vá diretamente para o meu dente. Ou seja, eu tô direcionando a minha voz. E não tô falando muito alto. Eu tô falando como se você estivesse aqui do meu lado mesmo. Então, Tem quando uma. Eu você. não sei se você viu isso, tem na China, sempre na China. Não, mentira, não foi na China, foi no Japão. Eles fizeram agora uma máscara que tem um microfone que amplifica a voz. Não, Cara, jura? galera, é sensacional. Então você bota a máscara tem um microfonezinho interno que amplifica a voz e ela ainda tem um Bluetooth que você pode falar no telefone com o Bluetooth. Ah, para. Não. O que eu vi, É. sabe o que que eu vi? Uma máscara transparente que fizeram. Ah, isso é muito legal Totalmente, para os deficientes auditivos também, se facilita muito. totalmente transparente. Então você consegue ver tudo. Eu não me lembro qual o material agora. Eu vi ontem ou anteontem. Eu vi E tem algumas pessoas fazendo essa máscara transparente, que aí você não perde esse. mas muito caro, né? Se for Ah, sim. transferir para o nosso dinheiro, eu fiz a conta, acho que cada máscara custa R$ 250. Essa máscara com o Bluetooth é isso, tá R$ 250. Então, assim, Mas é é legal para a impossível. gente ver, na verdade, para a gente ver que há sim uma demanda acontecendo. As pessoas É. estão tendo prejuízos com a voz, estão tendo prejuízos comunicativos, e é por isso que a gente está aqui falando sobre isso, para diminuir esses prejuízos comunicativos. E aí, te É. dizendo. Ah, então tá falando ali acetato, o Não, material, sua não, não mãe. é acetato, não é acetato. Mas aí na próxima live que a gente for fazer daqui a o quê? 15 dias, aí eu 15 vou dias, procurar isso. saber. Na próxima live, da galera que estiver assistindo aqui, na próxima live, a gente vai focar bastante em exercícios para que você consiga melhorar esse seu condicionamento vocal. Então, hoje a gente está aqui levantando provocações, falando: olha, dá uma observada, vê se você está sentindo cansaço, vê se você está sentindo esforço, você está sentindo dificuldade na sua respiração. Está tendo dificuldade de comunicar, de escutar melhor o outro, de ser escutado? Então, o que a gente pode observar? Observa aí a sua velocidade de fala, observa a sua respiração, observa a sua articulação, tenta falar mais devagar, tenta ouvir com mais atenção, porque a gente estava acostumado a estar conversando com alguém, tá prestando Fazendo atenção outra em tudo coisa. do mundo, fazendo outra coisa. E a demanda hoje é diferente. É, Você não vai conseguir estar conversando com alguém fazendo 1 milhão de coisas, porque não. você precisa estar mais atento, porque tem muitos recursos comunicativos que você perdeu, que é a leitura labial, que é a expressão, que você perde a expressão. Então, assim, a gente precisa observar mais Teve, coisas. E aí, na próxima live, hoje são as provocações, a gente está falando, até observa para isso, observa quem estiver aquilo. assistindo, pode escrever, anotar, né? Ou ir se percebendo durante esses 15 dias aí que a gente não, que a gente vai esperar, né? Esse tempo de Até a espera. E próxima aí live, fazer né? até a próxima live e fazer as perguntas pra gente responder, né? E aí, na próxima Não. live, ela vai estar focada justamente na solução desses problemas. Então, a primeira fase para você solucionar qualquer problema é você descobrir quais são os problemas que você tem. Sim, e Que isso é o só que se acontece quando. observando. Só se observando. Que é o que a Só gente se observando. conversa bastante sobre isso, né, Thaís? Quando a galera fala assim: mas o que você não gosta na sua voz? Ah, não gosto de nada. Tá, Não mas gosto não de gosta de nada. nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, o que Lugar que é nenhum. esse? O que que eu não gosto? Ah, eu não gosto que a minha voz é fraca. Ah, eu não gosto que a minha voz é de taquara rachada. Ah, então vamos entender o que que é, por que que a voz está fraca, como que a gente resolve. Então, hoje aqui são as provocações e a gente quer que vocês
Falem pra gente, o que vocês estão sentindo? O que você está sentindo de angústia, cansaço, de dificuldade? E eu acho também a gente pode, quem tá assistindo, perguntar para o outro, né? Quando estiver em contato, se morar com alguém ou se conseguir falar com alguém também é importante, até mesmo assim, como a gente está fazendo na live, e perguntar, fazer alguns testes, né? Você está me ouvindo agora? Você está me ouvindo melhor agora? E aí, por exemplo, pode pensar nisso que a gente falou, né? No direcionamento do sopro, né? O sopro consciente. Então, direcionar aqui, né? Pro dente, para a boca. E depois fazer aquele teste como eu fiz, de falar sem articular muito, falar meio assim, né? Meio ventríloco. E aí pergunta, como é que você me ouviu agora? Você me ouve melhor assim, quando eu articulo mais, um pouco, né? Para perguntar isso na real, né? De frente para outra pessoa. Sim. E de repente fazer testes, que eu falei desse equipamentozinho aqui, mas você pode fazer com a sua mão, ou se você é cantor e tem algum retorno. Você pode gravar também. Testa você com a máscara, testa sem a máscara. Isso. Aí bota, sei lá, o retorno, ou bota a mão. Fala com a máscara, fala sem. Sem. Né? Se ouviu com a máscara, tirou. Se ouviu sem a máscara. Ah, mudou. Porque às vezes a gente está achando que precisa fazer um volume que não precisa. Exatamente. E a gente sempre vai querer falar mais alto, né? Eu acho até que no início do nosso papo eu estava falando muito mais alto do que eu estou falando agora. Porque a gente vai se auto-percebendo. A gente chegou a conversar sobre isso, né? Que nas aulas, como você tá com o fone e ele dá uma tampada, daqui a pouco você tá assim, não, porque fulano? Não. Gente, e reunião no Zoom, com, sei lá, teve um aniversário da família, né? Eram umas 30 pessoas no Zoom. Ai, fulano não sei quem é esse bolo aí. Mas imagina 30 pessoas falando assim, ao mesmo tempo, cara. Sim. E aí eu falei, teve uma hora que eu falei, gente, não precisa gritar não. Vocês estão com o microfone aí, eu tô ouvindo. Aí, mas sabe? é uma nova realidade, não é? E você sabe que uma coisa que eu acho muito interessante, falando das coisas, não só das coisas ruins, mas das coisas boas, desse tipo de reunião, por exemplo, eu tenho umas amigas que a gente sempre se encontra, né? E no início ficava assim... Aí a gente entendeu que não... Peraí, mas se um fala de cada vez, uau, funciona super bem. Mas na vida real também, né, gente? Na vida real, como é que é? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Um burro fala, o outro abaixa a orelha. E assim, que é isso, é você também fazer um exercício de, não, peraí, fulano vai falar, teve uma dessas que a gente fez, que tinha muita gente, que era assim, levantava a mão, eu quero falar, agora é a Tati fala, aí o outro quer falar, levanta a mão. Então a gente vai se reeducando. Aqui também, a gente falando, né, se eu falo junto com você agora, eu não consigo nem te ouvir, nem me ouvir, nem você me ouvir, então assim... Não dá, é impossível, né? E nas reuniões presenciais é assim também, né? Era, na verdade, Sim. né? Quando você falava, todo mundo falava ao mesmo tempo, você falava, gente, que loucura, não tô conseguindo entender nada. Ninguém para prestar atenção, ninguém para ouvir. E com música também é a mesma coisa, né? Se a gente levar isso pro lado da música, cara, você ouve música sem ouvir música. Você deixa ela lá tocando, você não ouve a música, né? É muito, falando assim, a gente ouve porque a gente trabalha com música, mas então às vezes você tem que dar uma outra atenção. A grande maioria não dá atenção para música, né? Não, põe lá, deixa a música de fundo, nunca parou para realmente ouvir a música, o que ele está dizendo, como ele está dizendo, como está sendo dito, né? E Sim. ouvir que instrumentos que tem nessa música, que realmente, o que está tocando, o que parou de tocar, entrou um saxofone agora, o saxofone parou. Sim, que esse exercício que a Thaís está falando é um exercício excelente de ampliar a atenção e percepção das coisas. Porque a gente de uma forma lúdica. Porque a gente está precisando prestar atenção no outro, não tá? A gente precisa prestar mais atenção no que o outro está falando, porque existe lá a máscara tampando a boca do outro e você não tem expressão. Se você faz isso ouvindo uma música,
e tentando identificar o que tem nessa música, você já está ampliando a sua percepção. E a sua concentração, né? Sua capacidade de concentração. De ficar atento, prestando atenção em algo, que isso é uma coisa muito difícil, né? É uma coisa que a gente está tendo demanda. Então, agora, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que prestar muito mais atenção, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque a gente deveria prestar atenção sempre, né? Mas não acontece, né? Não acontecia. Então, agora porque acaba que quando você tem mais elementos, está mais fácil de perceber. Agora, no que está mais difícil, você tem que colocar um pouquinho... colocar um pouco mais de atenção. E é legal a gente levantar isso para, de repente, levar isso para a vida. Ah, não, agora a gente não precisa mais usar máscara. Vamos continuar prestando atenção, né, no outro, que é bonito, prestar atenção no coleguinha, né? E assim, isso também vai mudar, Tati, quando você for novamente assistir um show, ou, né, que já tem muitas coisas, entre aspas, atrapalhando, vamos dizer assim, bar, garçom, comida, né, que todo mundo ali fazendo movimento e a pessoa lá cantando, né? E você comendo, e aí conversa, e come de novo, e conversa, mas o músico que está lá tocando você nem ouve, né? Então você vai começar também a prestar mais atenção. Caramba, tem uma pessoa ali cantando, né? Sim. Eu tô aqui, eu paguei o couvert, eu paguei um dinheiro para ver essa pessoa cantando e eu não tô vendo e não tô prestando atenção nela. É uma loucura, né? Você paga, às vezes você paga caro. Sim. E não presta atenção na pessoa. Fica comendo, fica bebendo, fazendo tudo menos isso. Pegando isso que você está dizendo de ouvir, de não ouvir, falando disso dentro do ambiente da música, os músicos entre si também, eles precisam se ouvir. Porque às vezes você também vê umas bandas que não, eu quero tocar minha guitarra lá no... Ai, ver o baterista quer tocar todo, e aí tá o pobre coitado do cantor se esgoelando. Então, dentro da banda também é importante que todos estejam se comunicando. Que você escute e que você tenha percepção da sua voz e que, de repente, o guitarrista, o baterista tenham percepção de que, olha, o cantor precisa se ouvir. Agora o momento é o do solo da guitarra. Vamos reduzir todo mundo? Agora é o momento do cantor, né, expressar. Vamos diminuir, baixar ali, né? Porque de repente não dá realmente para o cantor competir com a bateria. Ah, não, agora é o momento do baixo. Então, você fazer esse exercício também na música, isso vai te ajudar para as nossas relações interpessoais, né? Você começar a ter mais atenção a tudo que te cerca, né? E acaba então, com isso, você, no modo geral, você acaba tendo menos problemas, né? Porque você vai realmente entender o que está sendo dito, você vai realmente prestar mais atenção à sua volta, você vai tropeçar menos, vamos dizer assim, né? Em tudo, mesmo no chão, ou nas coisas que você falar, ou nas coisas que as pessoas estiverem falando, você vai realmente prestar atenção, né? Vai estar presente, eu acho que é isso, você vai estar ali. Naquele momento. E falar para que a pessoa compreenda. Não só falar porque eu estou falando. Que é um cuidado que a gente tem que ter na vida. E agora, a gente falando da máscara mais ainda. Você tem que saber se a pessoa está te entendendo. Se você está sendo compreendido. E se não tiver, fala mais devagar. Fala com mais paciência. Repete. Porque, cara, quem não está vivendo isso, né? Que você fala, eu quero um pão, por favor. Quê? Meio quilo de não sei o que. Que senhora? O que você fala? Né? Então, por gentileza. Então, articula mais, projeta mais. Estar atento se a pessoa realmente ouviu você. E se você não estiver entendendo o outro, presta mais atenção. E para minimizar, então, sempre fazendo o resumo para quem entra aqui na hora, então a gente observar. O papo de hoje é observar. Se observar. Autopercepção. A autopercepção. Observar o outro. Então, ampliar a nossa percepção comunicativa. E isso para a vida, né? Vida. Independente da máscara ou não. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai passar exercícios para que a gente consiga melhorar essas demandas. Que são exercícios para quê? Para você ampliar sua capacidade respiratória, coordenar, que a gente deu alguns exemplos hoje. Né? A gente falou de respirar mais lentamente.
Sim. Percebendo se a costela está abrindo, se você está fazendo uma respiração mais ampla. Aquele exercício da vela que você falou, né? Coloca a Sim. vela, sopra mais Bexiga, pertinho, assoprar bexiga, assoprar a que é legal. bexiga. Isso Aí tudo vai te dar falando mais concentração e vai começar a ampliar. Você vai começar a malhar essa musculatura respiratória. respiratória. E aí uma outra coisa que a gente falou é de melhorar a sua articulação. Então, abrir, às vezes não é nem necessariamente você abrir tanto a boca aqui, mas você precisa ter espaço por dentro, né? É isso aqui, ó. Porque às vezes a Até pessoa tá abrindo um bocão, mas tá fechada aqui, né? Então até eu porque preciso, ó. com a máscara você não consegue articular muito assim, desse jeito. Porque às vezes a máscara sai, né? Ela vai caindo também. Não dá. Mas você pode. E aí a questão do se perceber, né? Se você entende que precisa articular mais, então você começa exagerando nessa articulação, sem a máscara. E aí, quando você coloca a máscara, você vai vendo o tanto que você pode articular, né? Então você coloca, vamos ver aqui. Vamos São tentar exercícios falar mesmo, aqui. né, gente? Eu posso aqui, ó. Aqui eu posso articular. Eu tenho que colocar um negocinho nela aqui para prender no nariz aqui. Aqui, ó, eu consigo articular e você tá me ouvindo, não tá? Sim. Tá bem? Tá claro? Eu não tô articulando. Ó, o negócio vai saindo. Viu? Se eu exagero, a máscara vai saindo toda, entendeu? Então, existe também essa história de se perceber como articular com a máscara. Uma coisa é você articular sem a máscara, outra coisa é você articular com a máscara. Então tem aí 15 dias, galera, 15 dias para treinar. Para ir treinando e para ir observando quais são as demandas e vai mandando pra gente o que vocês estão sentindo. Então, ó, os tópicos que eu acho que vocês têm que olhar, é sempre isso. Tô cansando muito? Tô cansando como? Ah, não, tô tendo dificuldade de respirar. Não, tô cansando, tô ficando rouco no final do dia. Não, acho que tu realmente tá falando muito rápido. Não, não entendo o que ninguém tá falando. Não, as pessoas perguntam o tempo inteiro. As pessoas não estão entendendo o que eu tô falando. Conta pra gente, porque aí na live do dia 20, que vai ser daqui a 15 dias, a gente vai trazer essas soluções. Ó, como é que você resolve isso? Como é que você resolve aquilo? Quais são os exercícios de articulação que eu posso fazer? Ah, articulação para que eu tenha mais inteligibilidade, né? Para que eu consiga perceber mais. Ou então articulação para eu ter mais espaço dentro da boca, porque eu estou ficando muito cansado. Uhum. E outra coisa tipo assim, se você existem máscaras diferentes para cada profissional. Se você tem uma demanda vocal muito grande, uma máscara muito pesada vai atrapalhar mais a sua vida. Você tem que conseguir uma máscara mais leve. Mais leve, exatamente. Tem que ver qual o tipo do tecido também, porque hoje em dia a gente tem aí vários tecidos, uns tecidos mais grossos, uns tecidos mais finos. De preferência usar, se é máscara de tecido, usar aquelas 3, né? São 3 camadas de tecido que você precisa ter. Um é o filtro. E se você tem uma máscara profissional, né? Essa aqui engraçado que essa aqui eu comprei e nem foi para agora, né? Eu comprei quando eu fui fazer aula de marcenaria. E aí tá aproveitando a máscara. Mas ela realmente aqui é mais lisa. Ela é um pouco mais lisa, o que me ajuda a projetar um pouco mais a voz. A projetar a voz. É porque a superfície para onde você projeta o som vai modificar esse seu som, né? Exatamente. E até por isso que a gente está falando isso. Projeta um pouco mais para frente, para a direção da máscara, porque aqui a gente tem região óssea. E a parte óssea, ela amplifica a frequência de médio agudo, o que corre melhor no ambiente. Então, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando mais alto, eu só estou falando projetado em outro lugar. Se eu falar assim, vai ficar lá dentro, ninguém vai ouvir. Ou vai ouvir menos, ou vai ouvir mais escuro. Mas se falar aqui, todo mundo vai ouvir, né? Parece que está falando mais alto, mas na verdade não está. Eu estou mudando a minha projeção. Isso. Então, esses exercícios de projeção, a gente também vai falar, a gente vai te pontuar vários exercícios. Mas passa esses 15 dias observando onde é que eu estou falando, como é que eu estou falando. E é muito, muito, muito importante que no final do seu dia, ou no final da sua demanda vocal, que você faça exercícios de relaxamento e desaquecimento. Que você solte essa musculatura que está sendo muito demandada.
E aí E vem se também o você... alongamento, né, que a gente passou no início. Então, você pode fazer alongamentos agora, né, nesse momento, aquilo que te der mais prazer, vamos dizer assim, aquilo que for mais intuitivo de você fazer. Faz massagem, amassa o rosto, faz massagem no soltar mesmo a pescoço, musculatura, solta o fazer pescoço, gira uma língua, você realmente abre. relaxar essa musculatura, desaquecer. Lembrando que a gente está em atividade muscular. E para O quem é o bocejo profissional é da muito voz, bom nisso, né, o Tati? bocejo é muito bom. Você O provocar bocejo o ele serve tanto para bocejo. alongamento quanto para desaquecimento. Você vai alongar. O desaquecer ele tem muito a ver com alongar, voltar a fibra para um lugar de conforto, né? Porque a gente está com muita demanda. E os profissionais, entrou agora o Bruno Bonato, Bruna Bruneto, Bruna cantora também. E a Frine e também. Legal. Fernanda Lopes, cheio de gente aqui, cheio de galera da música. Então, assim, para o pessoal que estava nesse tempo todo sem fazer nada e vai voltar a cantar agora aos poucos, você precisa se recondicionar. Muito Então, importante. assim, não para de fazer os seus exercícios. E se você parou esse tempo todo, retoma hoje. Mas eu não tenho show. Não tem problema. Você precisa condicionar o seu corpo. Afinal, senão a gente você não vai fala... voltar e vai ficar rouco. A gente não está falando o tempo todo, então você precisa encontrar brechas no seu dia e fazer esses exercícios, mesmo que seja com a fala. Quando a gente fala, também tem uma melodia, né? A minha voz tem uma melodia. Mas o cara que vai cantar mesmo, ele vai voltar a ser atleta, ele vai voltar a correr maratona. Tem que estar condicionado. Ele vai voltar a correr maratona. E se você está parado esse tempo todo, você vai sentir muito impacto. Então, se você não estava treinando, retome seus treinos hoje. Falando de melhorando seu condicionamento, força, resistência, e isso para o profissional da voz e para quem não é profissional da voz, que está com uma demanda muscular maior, né? Uma demanda muscular aumentada. Isso. Então, se a gente já vai nossa live, vai cair a qualquer momento, então assim, acho que a gente deixar aqui de final comenta com a gente, conversa, fala quais são suas dúvidas, Tati, e deixa que dia 20 a gente responde. A gente tem que falar do @Clube Vocal aqui no Instagram, para as pessoas irem lá conhecer. A gente está com esse projeto, né, do Clube Vocal. Em breve a gente tem podcasts aí para todo mundo, falando de voz. Tem o canal do YouTube, Clube Vocal no YouTube também, para você ir lá se inscrever. A gente vai começar a postar vários vídeos lá no YouTube. E tem mais alguma coisa? Tem o Analogias Vocais, que é um projeto que a gente, inclusive, teve ele aprovado num edital aqui do estado do Amazonas. Isso. Então, um projeto muito legal que a gente fala sobre voz, a gente traz a voz para esse lugar mais próximo, a gente faz analogias com a vida cotidiana. E para ficar mais gostoso ainda, a gente tem um cenário incrível, porque a gente gravou ele todinho ali na trilha do Pão de Açúcar. Então, o tempo inteiro a gente falando de voz e com aquele cenário maravilhoso do Pão de Açúcar, do Morro da Urca. Então, o Analogias Vocais a gente está começando a subir nesses nossos 2 canais. Então, fica ligado que daqui a pouquinho vai vir um monte de promoção aí. Tem um curso caminhando que está chegando. Então, o Clube Vocal é justamente para que a gente possa falar de voz, né, de uma forma mais próxima. E reúna pessoas que estejam a fim de falar de voz, né, com a gente também, e que tirem as dúvidas, para a gente tirar as dúvidas e que possa perguntar. É para ser um clube, né? Exatamente. Então vem participar desse nosso clube vocal, que a gente está aqui para crescer e para ampliar esse nosso desejo comunicativo, para a gente se expressar melhor cantando ou falando, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande objetivo do clube. Minha primeira live, hein? Assim, falando. Desvirginei ela na live. Você tá acostumada. É a primeira de muitas. Agora a gente vai estar aqui direto, então conversa com a gente, manda pergunta, manda dúvida, manda sugestão. Eu quero que vocês falem sobre isso, fala sobre máscara, fala sobre fone, fala sobre, sei lá, aquecimento vocal, desaquecimento. Isso tudo vai ter lá no nosso podcast, que está quase saindo do forno, ele já está aí, no nosso @Clube Vocal, no nosso canal. Então, fica ligado com a gente. De qualquer forma, tem o meu perfil pessoal, o perfil pessoal da Thaís. A gente responde, a gente tem o maior prazer de responder.
E a gente tem 15 dias aí para escutar perguntas, sugestões, para a gente poder falar no próximo. Últimos 30 segundos para gente, para terminar. Thaís, obrigada. Obrigada. Já abriu o contador aqui. Gente, obrigada por quem estava aqui com a gente. Agradecer o pessoal, Magda, Neiva, André Frois, André Alonso, Frois, Bruna, Vanessa. Beijo para todo mundo. Tô com saudade. Valeu, galera. Até a próxima. E a gente se vê. Beijo. Tchau. Tchau.